Oi, gente! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu tô sem make, porque eu não tive paciência para me maquiar, né? Vamos deixar aí para de noite, né? E é sobre, né? Mas hoje eu senti vontade de gravar mostrando o rosto. Então eu vou gravar mostrando o rosto, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Não pensei num tema. Só liguei a câmera. Então, vamos fazer um vídeo mais intuitivo hoje? Vamos. Aí você me pergunta, vai ter opções? Não vai. Porque o último vídeo que saiu aí era pra ser um vídeo de opções, mas, gente... Cara, não dá. Não dá, vídeo de opções fica muito comprido, porque eu falo demais e eu vejo as coisas, não consigo deixar de falar o que eu tô vendo, entende? Então fica vídeo muito longo, entendeu? Então, é isso. Vamos pegar o livro? Tá vendo? Tem que pegar o livro com muito cuidado, porque senão apaga, gente. Porque a minha bebê mordeu o botão de ligar ring light. Vocês sabiam disso? Que ela mordeu o botão? E aí, praticamente, agora ela fica assim. Se rela no fio, ela já apaga. Então, eu vou tirar uma mensagem para vocês com o livro Poemar, que é um livro de poemas que a gente tá trabalhando aqui no canal. Já tem alguns vídeos. Então, vamos lá. Nossa, que bonitinho. Saiu a mensagem te querer. O vento sopra o mar devagarzinho, fazendo as ondas beijarem meus pés. Quanta saudade há em meu peito, só resta esperança e fé. A noite traz estrelas no céu, exalando beleza e alegria. Sinto na boca o gosto do mel, que correu por um rio perdido. Tenho um rumo a seguir, e por ele vou trilhar. Novamente vou vencer, por teu coração alegrar. Talvez ao longo da estrada eu venha a me perder. Talvez demore para te encontrar, mas sempre vou te querer. Ai, gente, que mensagem linda, né? Que mensagem linda. Vamos escolher mais uma? Não tem título, então é a de trás. O homem exemplo. Hoje que seus cabelos começam a clarear, eu sinto no fundo do coração um eterno despertar, com a força da sua canção, melodia que só você consegue interpretar, porque é o artista principal, o qual não desafina, por não existir em você o mal. Lembro-me de suas mãos calejadas, que o pão não deixou faltar. Foi tão dura a tua estrada, nela eu também quero andar. Hoje vivo feliz ardentemente, pelo teu exemplo poder seguir. E você sempre contente, mostra o caminho que devo ir. Seus passos sigo de perto, com seu amor no coração, e assim serei coberto com as graças de suas orações. Sabe, eu queria ser como você, e sempre sorrindo fazer alegrar todos os que me rodeiam num eterno despertar. Meu encanto é teu sorriso, com ele a tristeza se vai, me deixando uma certeza, você é o maior, meu querido pai. Que mensagem fofa, gente. Tipo assim, olha que eu sonhei com meu pai essa noite, hein? Espero que ele esteja bem, lá onde ele está. Meu pai tá vivo, né? Mas ele não tá num bom lugar, infelizmente, né? Mas que Deus aí conforte o coração dele se ele não estiver muito bem. E os meus papais espirituais também, que já se foram. Ai, olha que lindo. A carta que caiu enquanto eu falava. A carta da conexão. E no fundo do deck, resolvendo conflitos.
Então, já saiu a carta da conexão. Eu vou aceitar, tá? Vou tirar mais 2 energias. Não tô falando que é só relar no fio, gente. Tá difícil essa ring light, gente. Tá difícil. Mas Deus vai abençoar que ela vai permanecer acesa até o fim do vídeo. Então, vamos lá. Vou dar mais uma embaralhadinha aqui pra gente entender. Mas aqui a gente já vai falar de algum tipo de conexão. Para alguns de vocês é a conexão com a figura paterna, pode ser. Para alguns de vocês é uma conexão com o amor romântico, também pode ser, tá? Yang Yin. Já tem vídeo aqui no canal de eu falando sobre esse símbolo maravilhoso que ele significa, né? Acredito que... Oh, meu Deus do céu. Não me irrita não, hein, filho? O Yang Yin, ele fala do sagrado feminino e do sagrado masculino. Talvez a gente vá falar sobre ele hoje. E no fundo do deck, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Provavelmente a gente vai falar da tua conexão com tua figura masculina, teu papi. Porque a gente tem no fundo do deck o masculino distorcido. Gente, a carta do masculino distorcido, ela fala, vou falar mostrando pra vocês. A carta do masculino distorcido, ela... Ô, diabo! Ai, gente, eu não tenho muita paciência não, viu? Pra lidar com essas coisas aqui. Se isso aqui for um teste de paciência, eu já falhei miseravelmente. Já fracassei no teste de paciência. Porque Deus sabe que eu não tenho paciência com essas coisas. Pera aí, deixa eu pausar aqui pra me resolver. Consegui, gente. Demorou um pouco, mas eu consegui. Então, vamos lá. A carta do masculino distorcido, ela fala de um sagrado masculino que, como o nome diz, é distorcido. O sagrado masculino, ele é responsável por ser o masculino que age, o masculino que protege, que cuida, que ampara, né? O sagrado masculino, ele deveria, pelo menos, proteger o feminino, cuidar do feminino, amparar o feminino, né? Aqui no fundo do deck, a gente tem a carta do jardineiro. Então, quem é o jardineiro? O jardineiro é aquele que cuida do jardim, que protege esse jardim, que nutre esse jardim, que rega esse jardim, que planta com amor as sementes, que cuida ali até as sementes brotarem e darem seus frutos. Ele tá ali cuidando, ele tá ali nutrindo, ele tá ali amparando, protegendo, matando as pragas que estão, né, comendo os frutos e impedindo que aquele jardim floresça. Então, o masculino, em tese, pelo menos, ele deveria ser o provedor, ele deveria ser o que cuida, o que ampara, né, esse feminino. Só que o masculino distorcido, ele não faz isso. O masculino distorcido, ele tem um ego muito forte, né? Um ego tão forte que faz com que ele não cuide do feminino, com que ele não proteja esse feminino. O masculino distorcido, ele diminui o feminino. O masculino distorcido, ele diminui, ele... Como que eu posso dizer? Ele não cuida. Ele não cuida, ele não provê, muito pelo contrário. Ele deixa o feminino ali, né? Gente, só quem já conviveu com um masculino distorcido sabe. Eu vou dar um exemplo clássico de masculino distorcido aqui. Aquele homem que ele não trata bem a mulher, ele diminui a mulher, muitas vezes ele até agride essa mulher, né? O masculino distorcido, ele se acha melhor do que o feminino. O masculino distorcido, ele tem um ego frágil demais, né? É um ego muito frágil, né? Então, o masculino distorcido, qualquer coisa faz com que ele se sinta... Qualquer coisa fere o ego dele, né? Quando a gente tem um ego frágil, qualquer coisa que o feminino faça, ou qualquer outra pessoa faça, né? Fere o nosso ego.
Então, o masculino distorcido, ele traz esse ego, né? Esse ego do masculino, né? Esse ego que não deixa ele, tipo assim, eu sei que eu tenho que prover, eu tenho que cuidar desse feminino, só que eu não cuido desse feminino. Por quê que eu não cuido desse feminino? Cara, essa carta aqui, ela me remete bastante o Rei de Espadas, ela me lembra bastante o Rei de Espadas. O masculino distorcido, ele fica disputando com o feminino. Ao invés de proteger, de zelar, de cuidar, de amparar, ele fica disputando, sabe? É tipo assim, é como se ele quisesse o tempo todo provar que ele é bom, o tempo todo provar que ele é o melhor, sabe? Ele fica querendo disputar, ele fica querendo brigar, ele tipo assim, sabe? Qualquer coisa fere o ego dele, então ele sente que ele tem que o tempo todo ficar provando algo para os outros, provando que ele é bom para os outros, sabe? Aqui a gente não tem um masculino saudável. E pode ser que a maioria do povo que vai estar aqui ou são homens com o sagrado masculino quebrado, ou também são mulheres com o sagrado masculino quebrado. E no fundo do deck aqui, porque a gente tem o fundo do deck aqui e o fundo do deck aqui que tem o jardim. Então o fundo do deck aqui fala sobre autorreparação. Ou seja, nos próximos 15 dias, vai ser importante você cuidar desse seu masculino que tá quebrado, reparar esse seu lado quebrado. Muitos de vocês aqui podem ter problemas com a figura paterna, por isso tem dificuldades com esse sagrado masculino. Por quê? Um sagrado masculino, quando ele não tá bom, é aquela pessoa que não consegue tomar decisões, é aquela pessoa que não tem poder de ação, ela não consegue agir, ela não consegue falar, ela não consegue tomar iniciativas. Tipo assim, vamos colocar no âmbito amoroso, porque a gente tem uma conexão aqui. Então vamos supor que você gosta muito de alguém. Muito. Só que você sabe que para você se aproximar desse alguém que você gosta, você vai ter que procurar essa pessoa, você vai ter que mandar mensagem, você vai ter que tomar a decisão, você vai ter que tomar a iniciativa, você vai ter que dar o primeiro passo. Só que uma pessoa que tem o masculino distorcido, o sagrado masculino distorcido, ela não consegue dar esse primeiro passo. Ela não consegue fazer isso. Ela não tem esse poder do masculino, esse poder de ação, essa imponência que o masculino traz. Porque o masculino dessa pessoa tá quebrado. Tá quebrado. Cara, graças a Deus eu nunca tive problema com isso, porque o meu problema foi com o sagrado feminino, né? Tipo assim, a minha figura paterna sempre foi uma pessoa. Tá, aqui provavelmente a gente vai entrar num tópico sensível, porque provavelmente vocês que estão aqui teve sim problema com a figura paterna, tá? Vocês tiveram problema aqui com a figura paterna, então eu vou dar o meu exemplo, porque eu fui uma pessoa que não tive problema com essa figura paterna, muito pelo contrário, eu tive problema com a figura materna. E uma diferença do sagrado masculino para o sagrado feminino, quando é uma mulher que tem dificuldade, que tem problema com o sagrado feminino, são aquelas mulheres assim masculinizadas, e não masculinizadas só de aparência. São aquelas mulheres, sabe, que não conseguem lidar com as próprias emoções, sabe? Lidar com as próprias emoções é um problema, é difícil. São mulheres, ou homens também, porque podem ter homens com problema de sagrado feminino, são pessoas que não conseguem, sabe? Tem muito problema emocional, são pessoas carentes, são pessoas que têm problema de autoestima, que têm problema com a aparência, e o sagrado masculino, ele também traz um pouquinho dessa dificuldade com a autoestima, né? Também. Ai, gente, eu fico olhando pro meu papo aqui, ó, o meu papo espiritual. Meu Exu. Ele é muito bom pra falar de problema com o sagrado masculino, viu? Porque já que ele é masculino. Mas assim, vou dar o meu exemplo porque eu não tive problema com o sagrado masculino nunca na minha vida. Sempre fui uma pessoa... Gente, nos meus relacionamentos, eu vou falar a verdade. Todos os relacionamentos que eu tive, eu era o homem da relação. Sempre fui o homem das relações. Não adianta, cara. Era sempre eu que mandava mensagem, era sempre eu que procurava, era sempre eu que ia lá e fazia.
Graças a Deus, esse problema com o masculino eu não tenho. Porque era sempre eu que fazia, sempre eu não tenho dificuldade em tomar decisões, eu não tenho dificuldade em tomar iniciativas, meu ego não é frágil, eu não sou uma pessoa que fica, ai, eu não vou correr atrás dessa pessoa, ai, porque essa pessoa que tem que correr atrás de mim, isso é uma questão de sagrado masculino distorcido. E não leva pro pessoal isso que eu tô falando, tá? Porque você não é uma pessoa assim porque você quis ser assim. Quem tem problema com sagrado masculino é assim. E pronto. Entende? Isso aqui é uma coisa que você vai ter que curar dentro de você. Essa carta do Yang Yin, ela saiu no meio pedindo para você trazer esse equilíbrio para a tua vida. Ai, como que eu equilibro o sagrado feminino e o sagrado masculino? Perdoando o seu pai. Perdoando a sua figura paterna. Às vezes, o seu vínculo com a tua figura paterna não foi dos melhores. Você pode ter sofrido muito em relação à tua figura paterna, sabe? Então, você vai ter que perdoar essa figura paterna aqui. Aqui vai exigir um perdão, tá? Eu sei porque eu tive problema com a minha figura materna. Eu não conseguia perdoar minha mãe. Muito pelo contrário, eu senti até um ranço da minha mãe, né? Senti um ranço, eu não conseguia, tipo assim, ouvir a voz, só de ouvir a voz dela, só de ouvir ela respirando perto de mim, eu já sentia um ranço. Tipo assim, vocês vão falar, nossa, isso é pesado, mas com certeza vai ter gente assim, aqui assistindo esse vídeo, que tem isso com a figura paterna. Tipo assim, eu não conseguia ficar ela vinha perto de mim, só dela respirar, quando eu via ela comendo, tipo assim, eu senti um ranço muito grande, sabe? Tipo assim, só dela falar um A, eu já brigava, eu já me estressava, eu já não tinha paciência, sabe? Tipo assim. Só que, gente, tenta entender. Você nasceu do óvulo da sua mãe, a célula da sua mãe e dos espermatozoides do seu pai. Querendo ou não, você é um pedaço da sua mãe e um pedaço do seu pai. Entende? Então, quanto mais você sente esse ranço do teu pai, querendo ou não, você tá sentindo um ranço de um pedaço de você, né? Você tá sentindo um ranço de você mesmo. Entende? Por mais complexo que isso pareça. E não vai ser do dia pra noite que você vai conseguir perdoar essa pessoa. Sabe? Só que uma coisa que você tem que entender é que muitas vezes essa pessoa agiu da forma como agiu com você porque ela não teve consciência. Já parou para pensar que talvez os pais dela tenham tratado ela assim também quando era criança? E aí, por ela ter... vamos dar um exemplo. Que você foi uma pessoa, uma criança que sofreu abusos e agressões do teu pai. Porque aqui a gente tá falando de sagrado masculino. Então vamos supor que o seu pai foi uma figura muito abusiva com você. Né? Vamos supor isso. Porque acontece. E na maioria dos casos é o fator principal de acontecer esse distorcido masculino aqui. Então vamos supor que a sua figura masculina ela foi muito abusiva com você. Já parou para pensar que os pais dele podem ter sido extremamente abusivos com ele, e foi a forma como ele acreditou que ele tinha que criar os filhos dele. E aí, quando ele teve um filho, ele também foi abusivo com você, porque foi como ele aprendeu, foi como ele foi ensinado. Entende? Se o pai dele foi abusivo com ele também, né? Ele te entregou o que ele pôde, o que ele sabia naquele momento, entende? Não significa que ele te odeie, entende? Não significa isso. Significa que ele não teve maturidade para criar você. Significa que ele não teve equilíbrio emocional para poder criar você. E quando a gente não tá bem, nem com a gente mesmo, como a gente pode ficar bem com o outro? Quando a gente não ama nem a gente, como a gente pode amar o outro? Entende?
Às vezes ele não te tratou da forma como ele te tratou porque ele te odiava. É porque ele não sabia como lidar com as emoções. E como a gente tá falando de um masculino distorcido, provavelmente a sua figura paterna também, provavelmente aqui tem problemas para lidar com as próprias emoções. É uma pessoa que não sabe lidar com as próprias emoções. É uma pessoa que, tipo assim, treme na base, sabe? Não tem o emocional equilibrado. E aí essa pessoa pode ter projetado isso em você, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente tem que ter um pouco de empatia para olhar para aquele ser humano e entender que, poxa, você fez o que você pôde, né? E, tipo assim, foi exatamente a forma que eu olhei para minha mãe e eu consegui curar essa minha relação com ela. Porque a partir do momento que eu comecei a olhar ela como ser humano e entender que ela também teve uma infância difícil, que ela também foi rejeitada, que ela também foi negligenciada, que ela não teve amor paterno, que ela também foi agredida na infância, eu comecei a olhar para ela com mais empatia e falar, poxa, né? Talvez foi só o que ela sabe, né? Uma pessoa que não se ama, que não conhece o amor, como ela poderia me criar com amor, né? Se a vida inteira ela foi agredida, se a vida inteira ela apanhou, se a vida inteira foi só isso que ela viu, só isso que ela sentiu dos pais dela, como ela pode criar um filho com amor? Se ela nem sabe o que é amor, né? Entende? Então aqui vai exigir um perdão. E aqui é olhar para essa pessoa com mais empatia e entender que ela fez o que pôde e às vezes ela não podia muito. Porque às vezes ela estava com o psicológico tão fodido que lidar com uma criança que chora, que tem necessidades, gente, criar uma criança não é fácil. Tem muita gente que acha que criar uma criança é fácil, não é fácil. Criança chora, criança faz birra, porque criança não sabe lidar com o seu emocional. Entende? E aí, se você não é uma pessoa estável emocionalmente, o choro da criança, porque, gente, eu fico perplexa como que uma criança tem uma capacidade de chorar por horas sem parar. E aí, se você não tem paciência nem para lidar com as suas próprias emoções, é claro que você vai surtar como uma criança. É claro que você vai se estressar com aquele choro daquela criança chorando na tua cabeça aqui assim. É claro que você vai surtar. E não passando a mão porque essa figura masculina fez com você, porque eu acho que nada justifica você agredir alguém, seja ela um adulto e principalmente se for uma criança. Eu acho que nada justifica a agressão. Só que se você não tem paciência para lidar nem com suas próprias emoções, obviamente você não vai ter paciência para lidar com uma criança. Porque, gente, todo mundo acha que criança é amorzinho o tempo todo, né? Gente, criança chora. A minha filha ontem, cara, vocês podem perceber que nem teve vídeo ontem, porque eu tava mal, eu tava muito mal, tava com dor de cabeça, porque, gente, a minha filha chorou o dia inteiro. E eu ficava desesperada vendo ela chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu dava comida, ela não queria, eu dava leite, ela não queria, eu dava chá, ela não queria. Tudo ela não queria. Ela, tipo assim, estava muito irritada, muito irritada. E eu não sabia o que era esse estresse dela, sabe? Ela estava muito irritada, muito manhosa, sabe? Querendo colo o dia inteiro. E a gente sabe que braço não aguenta bebê de 15 quilos no colo o dia inteiro, né? Só que quem não tem paciência e não tem consciência também, porque você tem que entender que por mais que os seus pais tenham 50 anos, né? Às vezes ele não é tão consciente e tem tanta sabedoria quanto você imagina. Porque eu, no meu posto, eu sei o tanto que eu sou bem mais consciente do que a minha mãe. E ela até nos 50 anos.
Entende? Eu consigo ser muito mais consciente do que ela, porque eu tenho consciência de coisas que ela não tem consciência. Eu estudei coisas que ela não estudou, entende? E a minha mãe, ela é libriana, ela é do elemento ar. Então, pessoas do signo de ar são pessoas que têm dificuldade com esse emocional. São pessoas rígidas, frias, né? Porque não consegue expressar a emoção. São pessoas que reprimem muito, se reprimem muito, né? Já parou para pensar que o seu pai, a sua figura paterna, pode ter, tipo assim, pode se odiar também? Porque acontece. Já parou para pensar que a sua figura paterna pode ter problemas emocionais, pode ser uma pessoa rígida, pode ser uma pessoa que não se ama tanto quanto deveria? Porque, gente, quando a gente agride uma criança, ela vai continuar amando a gente, mas ela não vai mais se amar. Ela não vai mais ter autoestima. Porque ela vai pensar assim, pô, se o meu pai, que é a pessoa que eu mais amo, que é a pessoa que me deu a vida, né? Que é a pessoa que me deu a vida, tá me tratando desse jeito, imagina na cabeça de uma criança, né? E aí ela cresce com esse masculino quebrado, com esse sagrado masculino distorcido, né? Com problemas com o sagrado masculino. E aí, na vida, ela não consegue tomar decisões importantes, ela não consegue se movimentar, ela não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer. Mas não é porque ela não quer, existe de fato um bloqueio. Entende? Quem tem sagrado masculino quebrado não consegue. Isso é um fato. Assim como quem tem sagrado feminino quebrado não consegue ter autocuidado, não consegue ter autoamor, não consegue. É pessoa que chora demais, que tem essa carência, né? Então chora demais, né? É desequilíbrio, né? Existe um desequilíbrio aqui. E vai exigir de você um perdão. Eu tenho uma oração aqui que eu vou passar para vocês aqui. Vou ler com vocês agora, né? Pra gente fazer essa esse exercício, né, juntos aqui. Ó, vou orar com vocês, tá? E no final do vídeo eu vou deixar uma foto para quem quiser tirar print, fazer essa oração. Tem que fazer todas as noites, até você sentir que você já tá conseguindo soltar esse perdão, tá? Agora eu te vejo e te aceito do jeito que você é. Eu te perdoo, por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa, eu também nunca tive culpa. Hoje sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era o melhor. Você faz parte da minha vida e sou grato por tudo, principalmente por ter me dado a vida. Você é grande, eu sou pequena, e agora vou para o meu lugar de filho. Te devolvo tudo que é seu e pego somente o que é meu. Não quero mais controlar nada e nem ninguém. Todas as mágoas desapareceram e agora só há luz e paz em minha vida. Eu te respeito, compreendo e aprendi a lhe amar. Vá ser feliz, me liberte, me apoie para que eu seja feliz também. Muito obrigado. Aqui, gente, vocês vão ter que ter consciência de que cada um dá o que tem. E se o teu pai deu aquilo para você na tua infância, é porque era só isso que ele tinha para te oferecer. Às vezes, ele estava sendo duro e rígido com ele mesmo. Às vezes, se ele pudesse pegar um chicote e chicotear as próprias costas, ele mesmo faria isso com ele. Entende? Então, como ele poderia agir diferente com você? Porque a minha mãe, gente, ela é libriana, ela é signo de ar. E a gente sabe que lidar com pessoas do signo de ar é assim. Eles são muito rígidos, eles se cobram demais, eles, sabe,
Tipo assim, eles se torturam demais na mente dele. Só Deus sabe o que tá pensando, tá passando na mente deles. Porque quem tem signo de ar se tortura demais. E talvez a sua figura paterna tenha signo de ar, né? Ou se não tem signo de ar, tem o elemento ar muito forte na vida dele, né? Então é uma pessoa que se tortura demais na própria mente, né? Tipo assim, na cabeça dele fica falando eu não presto, eu não valho nada, né? Então, tipo assim, se a pessoa não se ama, como poderia te entregar amor, né? Porque a minha mãe, hoje em dia eu tô tentando curar ela, eu tô tentando ajudar ela com essa questão. Olha o 8 de espadas aqui. A minha mãe, ela é muito assim, sabe? Ela se tortura demais, ela se cobra demais, ela se preocupa demais com coisas que ela não deveria se preocupar. Ela se tortura demais mentalmente. Tá vendo essa pessoa aqui toda amarrada? Prestes a ser torturada. Só que essa pessoa tá assim, não é porque o outro colocou ela aqui. Ela mesma se colocou aqui. É uma pessoa que fica na cabeça dela, nossa, eu não presto, eu sou inútil, eu não faço nada direito. Já parou para pensar que a forma como essa pessoa te tratou na sua infância pode ter sido a forma como ela também foi tratada na infância? Olha que é a rainha de espadas, né? O sol caiu aqui, mostrando que agora você vai ter uma clareza. Olhe para essa pessoa, se você ainda tiver essa possibilidade de olhar para essa pessoa, né? Se não é uma pessoa distante de você, né? Tipo assim, olha para essa pessoa. Olha para essa pessoa como um ser humano, não como seu pai e sua mãe. Olha para essa pessoa como ser humano. Tipo assim, olha aí, né? Você vai perceber. Quando você começar a olhar para essa pessoa como ser humano, você vai perceber. Porque eu fiz esse exercício comigo, de olhar para minha mãe como um ser humano. E aí eu comecei a perceber, comecei a enxergar essa mágoa, essa angústia, essa dor no olhar dela. E aí foi mais fácil perdoar. Olha o rei de espadas aqui. É o que eu tô falando. Você tá a lidar com uma pessoa que tem elemento ar. Quer que eu te mostre como foi a vida desse teu pai a vida inteira? Eu vou te mostrar. Porque no tarô tem a jornada, né? Eu vou te mostrar. Pra você entender um pouquinho como foi a vida do teu papi, né? Graças a Deus eu não tive problema com a minha figura paterna. Nossa, porque ia ser foda. Eu amo meu pai demais, cara. E a minha mãe também. Eu amo a minha mãe demais, cara. Hoje em dia eu consegui perdoar ela. Hoje em dia eu consigo. A minha relação com ela é boa. Entende? Mas nem sempre foi assim. Hoje, esses dias eu tava refletindo, sabe, sobre isso. Falei, poxa, né? Porque eu tava olhando pra minha mãe, né? E, tipo assim, como eu sou uma pessoa muito extremamente intuitiva, as respostas elas vêm na minha intuição. É tipo assim, é meu Exu e a minha Pombogira, eu fico o dia inteiro falando aqui na minha mente, né? Então eles me falam muitas coisas na minha mente, né? Então eu comecei a reparar na minha mãe, eu falei, nossa, cara. Comecei a refletir, porque na época que eu era criança, que toda essa merda aconteceu, eu falei, cara, hoje em dia eu penso e eu entendo, né? Porque a minha mãe tava acabando de passar por um divórcio, tinha acabado de se separar do meu pai, e tipo assim, a gente sabe que quem é rei de espadas e rainha de espadas, tem problemas com a vida amorosa, né? Não tem vida amorosa boa. Não tem vida amorosa boa. São pessoas que vão sofrer, sim, na vida amorosa. Eu falei, cara, minha mãe tava passando por um término. Com certeza o meu pai foi a pessoa que ela mais amou na vida. Porque desde que ela se separou dele, gente, ela se separou dele, tinha 3 anos. Né? Ela se separou dele, eu tinha 3 anos. Então, naquela época, eu sendo criança, eu não entendia, né? Mas, cara, com certeza ela não estava feliz com essa separação. E, gente, eu me relacionei já com pessoas de espada, já me relacionei com vários geminianos aí na minha vida. Geminiano é o signo que mais tem na minha vida.
O signo chato. Mas esse signo de ar é complicado. E, tipo assim, me relacionei com muitos signos de ar, romanticamente, né? E hoje em dia eu entendo o que a minha mãe tava passando, né? Porque, gente, se relacionar com um signo de ar não é da hora, não. São pessoas que não conseguem assumir o que sentem, não conseguem. E, quando termina, fica daquele jeito, querendo voltar, mas não volta. Porque tem um ego tão frágil, fala, não vou correr atrás. Se essa pessoa quiser, ela que vem atrás de mim. Eu não vou correr atrás. Eu não vou procurar. E aí fica sofrendo. Fica tomando no cu. Fica triste. Fica morrendo de saudade do outro, mas não vai atrás. Então, assim, a minha mãe se separou do meu pai. E eu comecei a refletir. Falei, cara, minha mãe tava passando por uma separação. Ela já tinha problemas para lidar com o emocional. Então, com certeza, ela se reprimia muito. Ela queria chorar, mas ela não chorava, né? Então, tipo assim, ela deixava de fazer coisas que ela queria fazer pra não dar o braço a torcer. E aí, ela ia descontar essa frustração em quem? Em mim. Ô, buceta. Em quem que ela ia descontar essa frustração? Em mim, né? Então, tipo assim, cara, mano, ela nem precisa falar isso pra mim, porque eu sei que o meu pai foi a pessoa que ela mais amou na vida. Porque eu conheço meu pai, cara. Meu pai é tão carinhoso. Meu pai, ele é taurino. O signo dele é touro. E ele é uma pessoa amorosa, cara. Quem tá casado com meu pai hoje tem um príncipe encantado, assim, sabe? Porque meu pai é muito amoroso, cara. Sempre foi comigo. Ele nunca, cara, na minha frente, a minha mãe nunca me agrediu. Porque ele não deixava. Ele não deixava. E o meu pai também nunca relou um dedo em mim. Nunca. Nunca relou um dedo em mim, sabe? Sempre foi uma pessoa amorosa. Sempre me deu colo, me abraçou, cuidou de mim. Sabe? Me tratou como uma rainha. Então, graças a Deus, eu não tenho. Nunca tive problemas com esse masculino, sabe? Ele foi um cara incrível, incrível, cara. Se existissem mais homens como ele, sabe, no mundo. Ele cuidou muito de mim, me amou, me acolheu. Ele nunca me julgou, sabe? Nunca me xingou, sabe? Enquanto a minha mãe falava que eu não prestava, que eu era inútil. Meu pai falava que eu era linda, sabe? Que eu era o amor da vida dele. Ele cuidava de mim, sabe? E eu entendo quando esse tipo de assunto pode ser delicado pra vocês, porque é delicado. Mas olha a jornada do signo de ar, né? As espadas aqui, ela representa o elemento ar, tanto que você vê que essa espada ela sai de uma nuvem. E a nuvem ela é o elemento ar. Então assim, aqui essa pessoa viu a verdade, né? Viu a verdade. Aqui ela teve uma intuição, ela já sabia que ia dar merda, né? Aqui os guias dela já chorou na mente dela, falou, ó, vai dar merda. Só que aí o que ela fez? Ela se fechou. Não quis enxergar a verdade, ignorou, falou, não, eu não quero ver, eu não quero olhar, eu não vou dar atenção pra isso, não. Aqui ela ignorou algo que ela já sabia que ia dar merda, tá? Aqui ela já sabia, sempre soube, mas ela ignorou. Aí o que aconteceu? Você acha que quando 3 espadas enfincam num coração dói pouco? Quando 3 espadas estão enfiadas no teu coração, aqui é uma dor insuportável. Aqui é uma dor, cara. Só que ao invés dessa pessoa chorar, colocar essa dor pra fora, né? Chorar, colocar pra fora, admitir que errou, admitir que errou, admitir que fracassou, admitir que não deu certo, dar o braço a torcer.
que essa pessoa faz? Ela fala, não vou olhar pra isso não, agora não, né? Deixa essa mágoa aí, não vou olhar pra isso não. Vou trabalhar, vou fazer outra coisa, né? Vou fazer outra coisa, não vou olhar pra isso não. Só que aí ela fica sempre querendo competir com os outros. Ela fica querendo sempre, sabe, mostrar que ele é melhor, porque no fundo, ela não se sente tão boa assim, sabe? No fundo, ela não se sente tão boa. Então ela vai na luta em busca de autoafirmação, em busca de que alguém diga pra ela que ela é boa, né? Porque no fundo, ela não acredita que ela é tão boa assim, né? Aqui é uma pessoa que quer ganhar a todo custo, nem que pra ganhar ela precise trapacear. Nem que para ganhar ela precise passar por cima dos outros, porque quem é rei de espadas é assim. Quem tem signo de Gêmeos, Libra e Aquário é assim. Eu vou ganhar, nem que seja passando por cima dos outros. Ô, Buceta, eu tenho... Ô, Buceta, eu tenho um objetivo e eu vou conseguir, nem que seja passando por cima dos outros. Aqui me passa até um falso moralismo, sabe? Uma pessoa que mostra que é bom, uma pessoa que quer mostrar para todo mundo que tem a família perfeita, que tem a vida perfeita, que tem a autoridade, mas nada disso é real. Então, tipo assim, se é um rei de espadas que namora, que é casado, ele quer mostrar para todo mundo que o casamento dele é perfeito, ele quer mostrar para todo mundo que a vida dele é perfeita, só que no off, dentro dele, ele não tá gostando disso, ele tá insatisfeito, né? Ele tá sempre insatisfeito. Só que, para não dar o braço a torcer, para não me separar, né? Porque rei de espadas são pessoas, assim, que quer mostrar para todo mundo que tem uma autoridade, só que essa autoridade só existe na cabeça dele. Entendeu? Aí depois do 5 aqui, ó. Depois de tanto se sabotar, que ele ganhou. Mas foi uma vitória sem honra. Ele não merecia ter ganhado isso aqui que ele ganhou. Tem o 6, que a pessoa vai embora. Vai embora. Aí tem o 7. Ela vai embora para tentar buscar algo melhor. Tudo isso aqui é uma jornada que acontece na mente, tá? Aqui não é uma pessoa que de fato vai embora. Aqui não é uma pessoa que de fato ganha alguma coisa, né? E tudo isso aqui acontece na mente da pessoa. Ô, diabo, meu Deus, me ajuda. Deixa eu fazer um negocinho aqui que já era pra mim ter feito. Eu não fiz. Vou colocar aqui alguma coisa pra segurar esse caralho aqui. Senão eu já vou me estressar de novo. Então, tipo assim, isso aqui é uma coisa... Ai, gente, vou sentar aqui na cama. Porque tá doendo minha perna. Então, assim... caralho. Então, assim... tudo isso aqui, toda essa jornada acontece na mente da pessoa. Então, deixa eu ver se eu consigo mentalizar um exemplo fraco. Um exemplo bom. Vamos supor que aqui se trata de relacionamento amoroso. Porque já que rei de espadas e rainha de espadas nunca dá certo no amor, né? E quando dá, não tá feliz de verdade, que nem mostra por aí, né? Aqui começou as brigas, começou as discussões, eu já percebi que esse vínculo não é bom pra mim, né? Já percebi que esse relacionamento não é bom pra mim, já percebi que o melhor seria largar essa situação, eu já percebi que era melhor se separar, mas eu ignorei isso aqui. Falei, não, vamos deixando, vamos seguir na correnteza, né? Vai que resolve, né? Vai que um dia nós para de brigar. Só que cada vez mais vocês começam a brigar, cada vez mais vocês se desentendem. É que nem eu falei, você não tá feliz nessa relação, né? Você não tá feliz nessa relação, bem. Quem você quer enganar? Né? Você deixa de estar feliz, por quê?
Porque existe esses 5 de espadas aqui, né? Então você quer sempre provar para os outros que aquilo que você tem é bom, que você quer sempre zelar da sua reputação, só que você quer zelar da sua reputação, mas e a sua felicidade? A sua reputação é mais importante que a sua felicidade? Aí aqui no 4 a pessoa ignorou completamente essa mágoa, né, essa tristeza, essa insatisfação que ela sente, porque a reputação dela é mais importante, né? Então aqui a reputação dela é mais importante, e aí sempre acontecem coisas que validam para ela, na cabeça dela, que a reputação dela é mais importante, né? Sempre acontecem fatos que validam essa reputação dela. E aí cada vez mais ela acredita nessa reputação dela. E aí por isso que ela continua no casamento de merda que ela tá vivendo, porque fala, né, eu tenho uma reputação de ter um casamento bonito, de ter um casamento estável, de ter um casamento sólido, mesmo que lá no off você vê que aquele casamento é uma porcaria, né, uma porcaria. Ninguém se ama de verdade, ninguém se cuida de verdade, ninguém se preserva de verdade, aquilo lá tá uma merda, uma porcaria, né? Não tá bom, porque senão a gente não teria um 3 de espadas aqui, né? Então é uma merda. Aí no 6 de espadas, acontece essa transição mental, que é tipo assim, a pessoa teve uma vitória, mas aí ela fala, não, vamos mudar de estratégia, vamos, tipo assim, né, vamos mudar, agora nós vamos mudar. Aí essa pessoa vai atrás dessa mudança. Pode ser, de fato, uma pessoa que fica mudando de casa sempre, porque aqui é uma pessoa que busca uma mudança para ver se esse sentimento de insatisfação sai, né? Porque é uma pessoa que não tá satisfeita. Então ela fica sempre mudando, pode ser mudando de casa ou mudando de relacionamento, para ver se algo diferente acontece, né? Para ver se ela se sente mais satisfeita. E ela não percebe que isso aqui é autossabotagem. Não é mudando de relacionamento que ela vai se satisfazer. Porque aqui é uma satisfação que ela precisa buscar dentro dela. Ela precisa se sentir satisfeita com ela mesma, antes de ficar buscando mudança externa. Gente, 7 de espadas, pessoas do elemento ar são pessoas mentirosas. Não porque é uma pessoa que vai ficar ali o tempo todo mentindo pra você, mas é porque ela mente pra ela mesma. Então, quando ela tá mentindo pra ela mesma, como que ela vai ser verdadeira com os outros? Se ela mente pra ela mesma, se ela tenta enganar ela mesma, sabe? Tipo assim, aqui é uma pessoa mentirosa, né? Uma pessoa que, tipo assim, ai, mano, você pergunta pra ela se ela tá bem, tipo assim, como que eu sei que é uma pessoa mentirosa? Porque o casamento dela é uma porcaria. Só que ela fica mostrando pros outros que o casamento dela é 1000 maravilhas. Daí ela já tá sendo mentirosa, né? Tá mostrando pros outros uma coisa que não é verdade, que não existe. Entendeu? Então, quem tem elemento ar são pessoas mentirosas. Se não mente pros outros, mente pra si mesmo, né? Tenta se enganar. E aí fica aqui, ó. No 8, nessa prisão mental, naquele vitimismo de ai, nunca nada dá certo pra mim. Ai, como que a minha vida é uma bosta, nada dá certo pra mim, eu nunca tenho nada, ninguém nunca me dá nada, meu Deus. Oh. Mas por que, meu Deus, será? Por que será que nada dá certo pra você, meu ser de luz? Por que nada dá certo? Se você sempre tá mentindo pra você mesma, meu bem, que tal você começar a admitir a verdade dentro de você, pra ver se isso não melhora, né? É uma pessoa que não consegue se movimentar. É uma pessoa que não enxerga a verdade dentro de si. Aí ela chega no 9. Não consegue nem dormir de noite, porque a cabeça fica cheia de preocupação. Ela fica ali com a cabeça cheia de caraminhola, ruminando na mente dela. Meu Deus, ai. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso com essa pessoa? Por que eu abandonei meu verdadeiro amor pra ficar com essa pessoa aqui? Nem tá bom desse jeito que eu queria. Ai, como a vida é ruim. Ai, meu Deus. Ela fica desse jeito aqui, ó. No 9.
Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não pensei melhor antes? Aí chega no 10. De tanto que ela ficou ali, ó. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Às vezes fica uma vida inteira. Anos, 10, 15, 20 anos aí. Passando 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Ela vai no 7, vai no 8, vai no 9. Quando você pensa que ela vai superar, ela volta no 7 de novo. E aí ela fica e mente pra ela, e mente pro outro. E meu Deus do céu. Né? Fica no 7, no 8 e no 9 ali. Nunca chega no 10. Por quê? Porque o 10, a pessoa tá derrotada aqui, ó, com 7 espadas enfiadas nas costas. Só que o 10 não é só uma derrota física, é uma derrota do ego, né? Porque tudo isso aqui acontece por causa do ego, porque a pessoa não quis dar o braço a torcer, entende? Ela não quis fazer o que ela precisava fazer, não quis, sabe? E aí ela ficava se perguntando por quê? Por que ao invés de você não ficar só reclamando do porquê as coisas não dão certo, você não vai lá e faz, você não vai lá e pede perdão? Mas aí o 10 é a derrota do ego. Então é tipo assim, ai, finalmente eu consegui ir lá, admitir pra mim mesmo, que aqui é admitir pra si mesmo. Entendeu? Aqui não é admitir pro outro que você tava errado. Né? Aqui é admitir para si mesmo que você estava errado. Esses 5 de espadas aqui é quando você sai com a sensação de que você estava certo. Tipo assim, eu ganhei essa discussão. Vamos supor que a gente está falando de uma discussão. Tipo assim, eu ganhei essa discussão. Mas será que valeu a pena tanto assim você tá certo? Se no final das contas você terminou assim e assim? Valeu a pena você tá certo, você sair por cima certo? Tipo assim, aqui é aquela pessoa que teima, cara. Você fala pra ela, tipo assim, às vezes é uma discussão. No fundo, essa pessoa já percebeu que ela tá errada na discussão. Só que ela vai ficar ali brigando e teimando pra ver se você cede pra ela. E aí, às vezes você cede pra ela por causa do cansaço. Fala, tá bom, você tá certo. E aí aquela pessoa fala, eu tô certo. E aí, o que acontece? No fundo, ela depois começa a agir, né, gente? Não valeu a pena, né? Aqui ela já começa a perceber que não valeu a pena. Fala, não valeu a pena eu terminar com essa pessoa, né? Vamos supor que é um término aqui também. Não valeu a pena eu terminar com essa pessoa por causa de uma discussão tão boba. Só que aí eu não consigo ir lá e pedir desculpa também, porque o meu ego não deixa. Eu não quero dar o braço a torcer, porque se eu for lá e pedir desculpa, a pessoa vai cantar vitória, né? A pessoa vai falar, eu tava certo, você tava errado, filha da puta. Né? A pessoa fica assim na cabeça dela, né? Eu não vou pedir desculpa, porque eu não vou dar o braço a torcer pra essa pessoa. E aí ela fica a vida inteira vivendo uma vida de merda, insatisfeita emocionalmente, porque ela não quis dar o braço a torcer. Só que um dia ela vai chegar no 10. Um dia ela vai perceber que ela agiu mal, porque aqui ela precisa admitir pra ela mesma que ela errou. Não é sobre admitir pro outro, é sobre admitir pra si mesmo que você errou. Falar, poxa, né? Eu podia ter agido diferente. Poxa, né? Eu poderia ter feito diferente. Mas tá tudo bem. Eu agi conforme eu soube agir. Eu fiz o que pude. Aqui também não é ficar a vida inteira se martirizando porque você fez errado. É admitir que você errou e que tá tudo bem, você fez o que você pôde. E é isso. Então, imagina agora como que funciona o modus operandi desse teu pai aí, ele sendo rei de espadas. Ele viveu uma vida que ele tava mentindo pra ele mesmo. Ele viveu uma vida inteira que ele não teve peito para assumir os verdadeiros desejos dele. Ele não teve peito para falar, não, eu gosto dessa pessoa, é com ela que eu vou ficar. Não, ele foi lá e quis ficar com outra pessoa. Porque ele achou que ia ser melhor para a reputação dele. E aí ele viveu uma vida amargurada, arrependido, né? Do que fez. Mas não voltou atrás porque não teve peito para dar o braço a torcer. Porque para ele não queria
admitir que ele errou, né? Porque a jornada de ar é assim. Para todos os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Não dá o braço a torcer. Às vezes o seu pai já até se arrependeu da forma como ele te tratou. Só que não espere que ele vai vir pedir desculpa pra você, porque ele não consegue dar o braço a torcer. Isso é parte da personalidade dele, não consegue. E não vai achando que é só rei de espadas, que é assim, não. É rainha de espadas, é homem, é mulher, é adolescente, entendeu? Então aqui você vai precisar perdoar. Entendeu? Porque essa pessoa, ela não estava bem nem com ela mesma. Como ela poderia criar um filho bem, né? Vamos tirar aqui uma mensagem para você. Fala, nossa, essa menina é louca aí, gravando esses vídeos aí, ó, batendo na mesa. Gente, que eu não... Cara, eu não tenho paciência para lidar com gente de signo de ar. Eu não tenho. Vai me desculpar, mas eu não tenho. Ai, você não vai admitir que tá certo? Então pronto. Fica aí com a sua razão. E eu fico aqui com a minha paz. Você não vai admitir? Beleza. Fica aí com o seu ego. Eu fico aqui com a minha paz. E olha que eu já me relacionei com muita gente de signo de ar. Só gêmeos. Só gêmeos. Inclusive, eu tive 2 crushzinhos que eles faziam aniversário no mesmo dia. E nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Você imagina o que é repetição de ciclo, né? Sair de um geminiano para ir para outro. Ai, que merda. E aí, quando eu falei, não quero mais gente de signo de ar, eu consegui um amigo geminiano. Eita, os geminianos aí. Falei, não, você fica aí com a sua razão, que eu fico aqui com a minha paz. Se você tá assistindo esse vídeo meu hoje, gato, saiba que eu gostei muito de você. Ainda gosto, viu? Sempre vai ter um espaço pra vocês no meu coração. Eu entendo que faz parte da jornada de vocês, né? Ai, gente, não sei. Eu não tenho paciência pra lidar com signo de ar. Não tenho. A minha mãe já vem com aquele jeito dela, fala, ó, você fica aí na tua, eu fico aqui na minha. Não me estressa, não. Você realiza o autodiálogo frequentemente? Sem o autodiálogo, nosso eu não tem instrumento para penetrar em sua própria casa, nas camadas mais profundas da nossa mente, tá vendo? É tudo sobre a mente. Vamos tirar mais uma? Reúna-se inteligentemente com o seu passado. Resgatar os momentos mais dramáticos de nossa história é fundamental para que o eu não seja refém do passado, mas líder de si mesmo. Ai, gente, eu amei demais, cara, esses geminianos. Demais. Só que eu entendi que pra mim não dá. Pra mim não dá. E eu gosto, sabe? Gêmeos é um signo que combina bastante comigo. Por incrível que pareça, né? Eu gosto desse signo. Só que eu gosto mais como uma amizade. Porque pra ter relacionamento, eu prefiro a minha paz, né? Então é isso. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido, tenha te ajudado, né? Um grande beijo. Que você possa perdoar aí quem você precisa perdoar. Vou deixar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você tirar o print se você quiser. Aí. Tira o print, faz essa oração sempre que você puder, pra você fazer esse exercício de perdão, sabe? É isso. Eu amo vocês!